Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 14 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção espiritual. O que os espíritos podem nos aconselhar, o que os bons espíritos costumam fazer, qual é a intervenção que os espíritos podem ter na nossa vida. Espíritos bons, né? Os protetores. Vamos começar pensando um pouquinho na finalidade do Espiritismo. O Espiritismo se popularizou muito aqui no Brasil, especialmente graças à obra e ao trabalho de Chico Xavier. E não raro a gente vê aí médiuns na televisão, em vários locais, e alguns fazendo um trabalho maravilhoso, excepcional, outros talvez nem tanto. Então, vamos pensar um pouquinho na finalidade do Espiritismo. Quando Jesus é o nosso mestre, né? Jesus é o nosso mestre. O Espiritismo segue os ensinamentos de Jesus, que nos deixou há 2000 anos a receita da felicidade. O que o espírito precisa fazer, o que o homem encarnado precisa fazer para ser feliz, para progredir rapidamente e sem sofrimentos ou com um mínimo de sofrimento. Mas nós ainda não aprendemos, né? A gente está engatinhando, aprendeu uma coisinha, não aprendeu outra, conhece alguma coisinha na teoria, mas nem tanto na prática. Tá tudo lá no Sermão da Montanha, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, daí vai. Está tudo lá, mas a gente ainda não consegue compreender e quando compreende não consegue realizar, vivenciar isso na nossa vida cotidiana. Então ainda estamos muito afastados da prática dos ensinamentos de Jesus na sua totalidade. E o Espiritismo, a mensagem dos Espíritos, dada através do trabalho de organização desse conhecimento por Allan Kardec, em meados de 1800, vem para solidificar esse conhecimento, para explicar, para nos fortalecer, para que tenhamos mais contato, maior compreensão dos ensinamentos de Jesus e para nos incentivar a vivenciá-los. Então, quais são os 3 livros básicos da codificação que nós chamamos, os 3 livros básicos de Kardec? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que traz toda a filosofia espírita, e o Livro dos Médiuns, que explica a parte de fenômenos. Mas eu diria que os 2 maiores pilares seriam o Evangelho segundo o Espiritismo, esse está na internet, e esse daqui é o meu da tradução de José Herculano Pires, porque traz comentários, algumas explicações, e nesse Evangelho estão o quê? As parábolas de Jesus explicadas para a gente compreender melhor, porque as parábolas são, às vezes, incógnitas para a gente não consegue captar exatamente o sentido que Jesus deu àquela parábola. E o Evangelho segundo o Espiritismo explica isso. E o Livro dos Espíritos, esse também com tradução de Herculano Pires, também está na internet. Ele fala de todas as questões existenciais, ele fala sobre a vida, a morte, as reencarnações, o retorno do mundo corpóreo para o mundo espiritual, a pluralidade das existências, como que é a vida espírita, qual é o nível de intervenção que os espíritos podem ter na vida corpórea, né? A emancipação da alma, quando o espírito se desprende do corpo físico através do sono. Então fala da lei do progresso, fala das diferenças sociais, fala das doenças, de perda de entes queridos. Então é um livro realmente que abriu meus horizontes e mudou a minha vida, e é um livro realmente base da doutrina dos espíritos. Muito bem, então o que os espíritos vieram nos falar? Nada de que Jesus não tenha falado, né?
sempre na linha dos ensinamentos de Jesus, e explicando isso e nos trazendo mais elementos sobre a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, nos asseverando que a morte não existe, a morte existe só para o corpo físico, o espírito é imortal. Então, é essa a função do espiritismo, aproximar o homem de Deus, aproximar o homem dos conhecimentos do legado de Jesus, tornar os homens mais fraternos, entender que fora da caridade não há salvação, porque a caridade faz com que a gente exercite aqueles preceitos cristãos da fraternidade, da humildade, de você se desprender do orgulho, da vaidade, de você ser solidário, você entender a dor do outro. Então, a caridade é um veículo realmente para nos aproximar dos bons espíritos e também para nos fazer expandir os nossos horizontes, conhecer, entender o próximo e vivenciar a lei do amor, que é a lei de Deus. Todos os caminhos de Deus conduzem ao amor. Então, essa é a função do espiritismo. E os espíritos se aproximam de nós e os espíritos nos ajudam? Sim, os espíritos nos ajudam, mas sempre com uma medida. Então, muita gente recorre ao espiritismo por momentos de dor, de sofrimento, e o espiritismo realmente é um alento, é um conforto, porque nos diz, olha, a morte é só do corpo físico, continuamos vivos do outro lado, a comunicação é possível, nos reencontraremos, o progresso do espírito permanece. Então, ele vai trazendo esses ensinamentos e a gente vai ficando mais resiliente para as dificuldades da vida, como o caso de perda de entes queridos, mas todas as outras dificuldades da vida. Agora, o espiritismo não soluciona problemas e não está aí para as banalidades, as coisas mais pueris, as coisas trivialidades da nossa vida cotidiana. E muita gente recorre ao espiritismo com esse intuito. E acho que aí então pode se decepcionar e muito. Na verdade, os espíritos nos protegem, sim, mas devemos compreender que nós temos o nosso livre-arbítrio e que Deus, que nos deu o nosso livre-arbítrio, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, todas as decisões de vida são de responsabilidade nossa. As escolhas de vida, já que temos o livre-arbítrio, são responsabilidade nossa. Os espíritos, os protetores, nos orientam, nos inspiram, né? Sempre que possível nos induzem ao bom caminho. Agora, a escolha é sempre pessoal. Eles não podem nos dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Então, o espírito que trabalha em nome de Jesus para o bem realmente, ele quer ver o crescimento da pessoa, o aprendizado da pessoa. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade e a gente pede para os espíritos ajudarem. O espírito pode ajudar, mas não pode resolver. Às vezes aquela dificuldade material seja importante para o nosso crescimento, para nós nos desprendermos do apego material ou por algum outro aprendizado que nós precisamos. Então eles se compadecem do nosso sofrimento, eles são solidários no nosso sofrimento, mas eles não podem resolver para a gente, né? A gente não pode carregar a cruz do outro, cada um tem a sua. Nós aqui encarnados, quanto nós mães não daríamos para sofrer no lugar dos nossos filhos? Não é verdade? Não só mães e pais e avós, a gente daria tudo para sofrer no lugar daqueles que amamos, mas não podemos. A gente pode estar do lado, pode ser solidário, mas não pode viver a vida do outro. Então, não espere esse tipo de milagre ou de prodígio do espiritismo, porque a promessa espírita não é essa. Então, a proteção, ela existe nos intuindo, nos induzindo ao bem, sempre que possível, nos aproximando das boas escolhas, das boas decisões. Mas, no final das contas, a decisão é nossa. Eu vou falar nisso no próximo vídeo sobre a fatalidade e o livre-arbítrio, porque nós temos autonomia de escolha. E somos responsáveis pelas nossas escolhas e colhemos os bons e os maus frutos das nossas escolhas. Então,
Se você recorre a médiums, né? E médiums irresponsáveis ou que não têm estudo da doutrina, e se vale da mediunidade para atividades mais pueris, menos nobres, que é a base do adivinhômetro, ou então solucionando, dizendo para os outros o que deve fazer, como deve viver a vida, a gente já sabe que não está assessorado por espíritos do bem, e sim por espíritos levianos, inconsequentes e sem compromisso com o bem e com a verdade. Então a gente tem que realmente ficar muito esperto e não esperar do espiritismo ajuda. Olha, espiritismo não é o lugar onde você vai trocar de carro, ter casa e ficar rico. Não é aqui. Não é aqui. Espírito não vai te ajudar nisso, né? Os sérios não vão te ajudar nisso. As questões nossas íntimas, os nossos sofrimentos, que todos temos dificuldades na vida, os espíritos estão ao nosso lado, nos apoiam. Sim, nenhuma oração é em vão, eles ouvem as nossas preces, eles procuram nos ajudar, nos intuindo, nos dando força para atravessarmos os problemas. Tem aquela parábola, aquela não é parábola, é uma historinha linda que diz, o homem fala a Jesus, eu estou vendo as pegadas aí que deixei na areia da história da minha vida e eu vejo que sempre tem duas pegadas, eu e o Senhor ao meu lado, Jesus ao meu lado. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida só tinha uma pegada. Por que me abandonastes? E Jesus responde, não, quando tinha só uma pegada, era eu que te carreguei no colo. Né? Não é linda essa historinha? Chama-se Pegadas na Areia. Então isso acontece, eles nos fortalecem mesmo para termos mais força, mais resiliência, para enfrentarmos com mais fé e sairmos vitoriosos, mas sem resolver por nós. A finalidade não é fazer previsões, fazer prognósticos, dizer o que vai acontecer, adivinhar a sorte. Nesse sentido, os adivinhos, as cartomantes, as pessoas que vivem de previsão, elas não estão bem paradas no espiritismo. O espiritismo não apoia e não é. Né? Eu só espero que não façam isso em nome do espiritismo, porque não é essa a finalidade. A finalidade é fortalecer a fé e saiba que os bons espíritos estão ao seu lado, com certeza, mas para te fortalecer, para te intuir, para te amparar, para sempre que possível oferecer possibilidades, intuições, ajudas no sentido de você fazer as suas escolhas da melhor forma. Então, não estamos sós, mas não deleguem aos espíritos a solução da sua vida, porque o seu crescimento pessoal depende só de você, do seu aprendizado. E você tem que aprender pela experiência, vivendo aquilo. Não na teoria, vivendo aquilo. E ninguém pode viver por você. Então eu sempre digo que o seu encontro com Deus é pessoal e é intransferível. Se de alguma maneira o espiritismo ajudar a promover esse encontro, então tudo valeu a pena. Fiquem com Deus e vamos falar no próximo vídeo de fatalidade e de livre-arbítrio. Até lá!